Boa tarde, senhores. Aqui estamos nós, os 3 neurônios, dessa vez 2 só. A gente espera ser o suficiente 2 para não incomodar ninguém, tá? O Serrão, infelizmente, não pôde estar aqui. A gente, mais do que vocês, a gente sente a falta dele. Ele está envolvido com alguns trabalhos importantes lá na área de jornalismo, por tudo que está acontecendo nesse país. Então, vocês vão ter que aguentar nós dois aqui. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, muito obrigado. Bom estar contigo de novo aqui. Faz favor, faça as honras da casa para os que estão assistindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a um dos nossos ouvintes, que não é telespectador, porque não é televisão, e também não é leitor, porque não tem legenda escrita. Então eu chamo de ouvinte, o senhor José Moreira, que gentilíssimamente postou um comentário em que ele sugere, entre outros temas, do aquecimento global. Para falar de aquecimento global, nós precisamos falar de uma coisa mais ampla, que é um instituto para nos manter sempre desesperados, que existe em Londres, chamado Instituto Tavistock. Né? Que eles ficam sempre imaginando qual a desgraça que pegou. Às vezes eles têm uma folga, porque acontece algum desastre natural, um terremoto, um vulcão, um tsunami. Aí eles tiram férias. Mas senão sempre tem que ter alguma coisa para nos infelicitar. Só para lembrar os senhores, o ano passado teve muito na moda as desgraças dos imigrantes tentando atravessar o Mediterrâneo naquelas barcaças improvisadas, e de repente havia naufrágios, mortes de crianças. E o afogamento de um menininho de 3 ou 4 anos foi célebre, teve em todos os jornais do mundo, tudo para criar compaixão, medo e revolta nas pessoas. Esse que é o objetivo do Instituto. Você sabe que, desculpa, um segundinho te interromper. Aquela foto que todos os senhores devem conhecer, porque ninguém passou incólume aquela foto da menina toda queimada no Vietnã, acabou com a Guerra do Vietnã. Aquela foto foi o final da Guerra do Vietnã. Muitos generais americanos que eu li sobre isso, quando aquela foto foi publicada, acabou a Guerra do Vietnã. E no caso específico, existe um livro contando toda a história e funcionamento do Instituto Tavistock, edição portuguesa de Portugal. Aqui não deixaram traduzir. O livro chama-se O Instituto Tavistock, o autor é Daniel Estulin, que já é um autor conhecido, e para quem se interessar, o ISBN é 972-106-1867. É possível encomendá-lo através da Livraria Cultura aqui. Eu já comprei vários exemplares importados pela Livraria Cultura. Então, nós temos sempre alguma desgraça da vez, o que eu chamo do projeto Trem Fantasma, que eles sempre nos conduzem para tomar um susto de cada vez, às vezes concomitantemente, né? Então, enfim, quem toma conhecimento disso, mais cedo ou mais tarde, já cria uma espécie de uma vacina, não se impressiona mais com a maioria das coisas que acontecem. Ninguém me tira da cabeça que os atentados que houve em Paris contra aquele jornal cômico Charlie Hebdo e depois naquela outra boate em Paris também foram financiados pelos implantadores da nova ordem mundial, que é para criar comoção. Prejudica o turismo, ainda mais em Paris, que é um dos pontos turísticos mais importantes do mundo. Cria o medo, cria o ódio, aumenta o ódio contra a imigração islâmica dentro de Paris, que graças a Deus faz tempo que eu não vou, mas dizem que hoje em dia nem por sonho é Paris que nós conhecemos há 20 anos atrás. Então, o aquecimento global é uma pauta light. Os senhores se lembram daquela fotografia de um ursinho solitário em cima de um bloco de gelo que tinha se desprendido da calota polar. Então, isso também criou uma comoção. Quando é com criança e bichinho pequeno, é comoção. Principalmente cachorrinho. A raça preferida é o dos Golden Retrievers e os ursinhos. Que são o panda. O panda já é um ursinho meio feioso. Eu não simpatizo. Você não gosta do panda? Não gosto, até porque eles são chineses. Eu tenho uma certa aversão a esses assuntos. Enfim,
aqui a ideia do nosso programa, que já dissemos outras vezes, nós vamos repetir, para quem não teve oportunidade de ver os programas anteriores, é essa. Falar temas variados, nós não temos roteiro, hoje só, em homenagem a esse nosso ouvinte, e fizemos uma menção de uma pauta que ele sugeriu. Que, aliás, estamos abertos a sugestões, aliás, ficamos contentes, não só com Muito sugestões, feliz. como com críticas também, né? Esse mesmo ouvinte sugeriu que é um assunto perigoso, porque normalmente tem uma grande facção da sociedade que acha que quem fala sobre isso é meio lelé da cuca, que é a questão dos objetos não identificados que andam girando por aí. Sugeriu que eu falasse um pouco disso. No momento adequado, fique sossegado, eu volto a tocar no tema, um tema que me fascina pessoalmente. Tenho muitas histórias para contar, mas acho que não é a hora. Eu gostaria de falar, acho que não é a hora, é sempre hora. Se você, inclusive, quiser, seu nome é José Moreira. José Moreira, se quiser entrar em contato comigo e falar comigo sobre o tema, é só procurar Hilton, você tem meu sobrenome, Kutzka, no Skype e pedir amizade. Eu estou à disposição para discutir sobre isso. Que, aliás, eu, como escritor e escritor de ficção, isso é um assunto que me interessa bastante. Mas, nesse momento, eu gostaria de tocar em dois assuntos com meu amigo Pedro aqui, que um deles é bastante atual e eu acho muito importante. Essa série do Padilha que está na Netflix, quem tem a Netflix tem a sorte de ver, que chama O Mecanismo, e que conta a história de uma maneira não exatamente real, existe um pouco de ficção, mas a gente reconhece os personagens ignóbeis, todos eles na série, sobre o escândalo da Petrobras. É muito interessante, é uma série excelente, e o que me qualifica para recomendar essa série é o comentário de duas jornalistas da CBN, que claramente são de esquerda. Uma delas perguntou para a outra, e na semana passada eu estava ouvindo por acaso a CBN no carro, perguntou, você viu a série O Mecanismo? Eu disse, não vi, não quero ver e tenho raiva de quem viu. E a outra disse, é isso mesmo, eu também acho. Então a gente já vê qual é a tendência das pessoas. Então eu acho que a série é muito legal para que as pessoas vejam a disfarçatez com que as coisas acontecem nesse país. Gostaria que o Pedro comentasse um pouco sobre isso também. E depois eu queria voltar a falar sobre, eventualmente, o que vai acontecer nesse país se a gente conseguir, por um quase milagre, ajeitar ele. Bom, eu não tenho televisão, eu sou neurastênico já sênior, então não vi a série nem no Netflix, nem em lugar nenhum. Agora eu leio tudo, eu sou um leitor ávido. Eu li comentários sobre a série Netflix e parece que foi uma coisa desenhada por um grande instituto de estudos psicossociais destinado à juventude brasileira, que deve ser orientada ou conduzida ou até, vamos supor assim, aliciada pelo humor. Dizem que é uma série muito inteligente, né? Na verdade, Pedro, ela tem muito pouco de humor, ela tem muito de... eu assisti a série e o que eu vi na série é o seguinte, a disfarçatez, por exemplo, como esses presos políticos que a gente vê e diz, finalmente a justiça está funcionando, como eles têm tudo dentro da cadeia. Pô, tem uma cena no filme lá que o cara está transando com uma amante dele dentro da cela e tem coquetel de camarão em primeiro plano, porque os caras trazem tudo. Quer dizer, eles estão... E tiram sarro ainda, dizem, olha, boa tarde, a gente está aqui vai sair já, porque os caras não vão nos deixar aqui, eles têm medo da gente. E tem mesmo, Basta ver o superior, o STF, Superior Tribunal Federal, que... Muito obrigado. Cafezinho para vocês. Opa. Se estivessem com a gente, estava experimentando o excelente café do Nacional Clube aqui no Pacaembu, uma ilha de tranquilidade no meio da cidade de São Paulo, que graças ao nosso amigo Antônio Ribas,
a gente usa quase como casa nossa aqui. Não confundir com Cosa Nostra, nada a ver, casa nossa. Obrigado, Lídia. Obrigado. E nessa série se vê que a justiça não é igual para todos, é o que nós estamos vendo aí. Ou seja, embora se diga que a justiça é igual para todos, está o Moar de São Bernardo aí fazendo caravana política pelo país, levando pedrada e ovo. E ainda ontem eu vi na internet um negócio chocante. A Ordinária de Curitiba plantando miguelitos no pneu do ônibus. É de uma burrice tão grande, gente. Tem um monte de petralhas ali filmando, porque, claro, aquilo ali para eles é um orgulho, né? Eles estão enganando o povo brasileiro. Então, eles filmam para eles, a idiota faz o que está fazendo, e algum cretino manda para um amigo, olha como a gente é esperto, quem está fazendo, e esse amigo manda para outro amigo e acaba vazando na internet. E está aí. Então, a gente vê que aqueles tiros no ônibus também, ó, dos dois lados da estrada tinha MST acampado. Então, tiro de quem? Da onde? Vocês me desculpem, essas coisas não devem acontecer. Então, vão deixar de acontecer agora, mas já deixaram, nesse momento. Então, é isso. Pedrinho, seguindo o nosso... Não, então, o que eu acho é o seguinte, quer dizer, o país agora tem uma janela de oportunidade de se reinventar. Como Abra de Sésamo, dessa série das histórias das Arábias. Ou ele aproveita essa abertura temporária, da possibilidade, da janela de oportunidade, ou então nós vamos continuar aqui um país subdesenvolvidos, subnutridos e subeducados, mais 100 anos, mais 200 anos. Eu acho que isso vai ser superado porque existe muita gente muito estudiosa e muito brilhante. Tem alguns assuntos da minha predileção, por exemplo, música clássica. Existe de cantores líricos jovens brasileiros de nível internacional. Alguns já foram convidados para cantar em teatros do mundo inteiro. E também de músicos instrumentistas. E não é só em São Paulo, Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro. Temos orquestras magníficas em outros estados menos votados, né? Dos que até hoje sempre só aparecem em grandes escândalos com seus governadores, né? Mas um dia isso vai mudar, vai ter um espaço para a gente que se dedica com afinco à sua paixão também. Olha, como esse programa é A Verdade com Humor, quero ver se coloca um pouco de humor nesse programa, já que os últimos programas tiveram menos humor e mais paulada. Ainda mais porque o Toco estava aqui, que é o Serrão, e o Serrão chuta o pau da barraca com força. Bom, sobre isso que o Pedro estava falando, vamos imaginar que o Brasil mude, tá? Que ele deixe de ser o Brasil que é hoje, passe a ser um Brasil sem corrupção, que as pessoas sigam a lei. Então, eu quando estava vindo para cá para gravar esse programa, eu me lembrei de um filme da minha infância. Eu estou com 70 anos, então vocês imaginam, um filme branco e preto, mas eu nunca esqueci porque ele era curiosíssimo, ele era kafkiano. Tem um conto de Kafka que trata de uma coisa mais ou menos assim. É quando algo inesperado acontece depois de um tempo em que a sociedade já se acostumou com algo. Então, aqui no Brasil, a gente, desde que nasceu, está acostumado com o jeitinho, com o quebra-galho, com dar o dinheiro para a polícia para não ser multado, com todas essas coisas, e isso gerou a grande corrupção, e a grande corrupção está aí, e de uma certa maneira a gente também está acostumado. Tanto é que as pessoas se reúnem milhões para parada gay e 5 gato pingado quando está reclamando da corrupção. Então, esse era um filme branco e preto italiano brilhante. Se vocês encontrarem, até me digam onde encontraram, porque eu já procurei por tudo quanto é lado na internet e não encontrei. Chamava-se Piove in Pioverolo, ou seja, chove em choverolo, vamos dizer assim em português. Essa era uma cidadezinha na Itália, onde há décadas chovia, mas chovia sem parar, assim, décadas seguidas, né? E quando começa o filme, uma estação ferroviária, passa o trem, o cara da estação vai pegar a correspondência, o trem nem para em Pioverolo, né? Fica pendurado naquele gancho, uma mala de correio, o cara pega, entra para dentro, e daí já um narrador diz, como todos os dias,
Hoje também chove em Pioveirolo. Aí corta a cena e no dia seguinte tem sol. E de repente para de chover em Pioveirolo. Bom, o desastre é o seguinte: a economia toda da região ali girava em torno de uma fábrica de guarda-chuvas, como se imagina que seria, né? A cidade vira um caos, porque nada mais funciona porque falta a porcaria da chuva, entendeu? Então, eu fico pensando que se aqui, que a gente passou assim, eu pelo menos passei a vida inteira vendo a corrupção, fico espantado até que o pessoal pense assim, mas estão acusando o Temer de alguma coisa no Porto de Santos. Meu Deus, qualquer pessoa com 2 neurônios, como nós dois aqui, ele um, eu um, a gente sabe que o Temer está envolvido até o colarinho no Porto de Santos desde que existe, pô. Todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo sabe não, estou dizendo qualquer pessoa que acompanhe a política, o noticiário, etc., tal, sabe que ele está enrolado nesse troço até o gurgumilo, né? Então, quando, de repente, se isso parar de chover, vai acontecer como em Pioveirolo. Para de chover e daí? O que nós vamos fazer? Ai, meu Deus do céu. Tem um senhor que frequenta as reuniões de um grupo de estudos políticos, que nós fazemos parte, que escreveu Corrupção, um livro chamado Corrupção, Fator de Progresso. Não sei se ele está certo ou não, mas só para deixar constância de que o livro existe. Enfim, mas isso tudo não me impressiona pelo seguinte. Um amigo meu, muito católico, uma vez falou uma coisa até blasfêmica, que o Brasil é prova plena da existência da divina providência. Se não existisse a divina providência, não existiria o Brasil. Mas é mais ou menos por aí. Não sei se ele estava muito errado. Por quê? Porque a grandeza de tal ordem aqui, que eu já brinquei uma vez, vou voltar a brincar, que até os portugueses, que são tidos como não muito intelectuais, ao descobrirem um distrito mineral monstruoso, resolveram batizar a região de Minas Gerais, porque aí não tinha perigo de errar. Né? Tinha Minas de tudo. Pode ser o que for, pode ser ferro, titânio, bronze, metal, ou qualquer metal. Ouro. Então, Minas Gerais abarca tudo. Né? Tudo. E aí vai. Então, o que eu vejo hoje, a mudança, que eu sempre brinco muito, que dentro de alguns anos nós não vamos mais falar antes de Cristo ou depois de Cristo. Nós vamos falar antes da internet e depois da internet. Isso é que mudou. Antigamente não havia essa ferramenta de nós. Graças a ela, está podendo se comunicar com vocês. Exatamente. E como disse nosso amigo aqui, ele disse uma frase que eu gostei muito aqui. YouTubers da velha cepa. Exatamente. A gente é da velha cepa, não tem como negar. YouTubers é uma novidade. YouTubers é uma novidade. Então, somos velhinhos ativos. Eu lembro sempre, eu comentei com o Pedro outro dia e queria compartilhar com vocês. Nós dois, que hoje estamos sem o Serrão aqui, de uma certa forma, não queremos parecer, ou queremos parecer, não importa, porque era muito simpático. Se vocês que estão nos assistindo chegaram a assistir a Vila Sésamo, a Vila Sésamo não, desculpa, o Caco Sapo lá era da... Eu esqueci o nome da série, meu Deus, que tinha a porquinha lá, os Muppet Shows. Muppet Shows. Vão lembrar que tinha, no final do programa, sempre a câmera se movimentava para um lado, assim, onde tinha aquela parte do teatro que é onde mataram o Lincoln, como é que é o nome daquilo? Não é um balcão. Um balcão, tinha um balcão com 2 velhinhos que diziam: o que você achou do show? Eu achei uma merda, dizia outro. São tudo uma porcaria, isso é uma porcaria. Bom, a gente não está aqui para isso, mas também se tiver... Ótimo. A gente está se divertindo, né? O importante é quem está se divertindo e esperamos que vocês também se divirtam. Hoje, por exemplo, é uma terça-feira e vai ter uma manifestação na Paulista de vários movimentos aí, etc. A gente espera que aconteça alguma coisa, mas o importante de tudo isso é o seguinte, que esse nosso Superior Tribunal tanto fez
né? Mas tanto fez tanta porcaria de um lado e do outro, gostaria até que o Pedro comentasse, que eles finalmente eles se colocaram numa posição onde, se eles votarem hoje pelo habeas corpus do Lula, com perdão da grosseria, eles se fodem. Se eles votarem contra não dando habeas corpus para o Lula, eles se fodem também. Então, eles tanto... A minha avó tinha uma frase que dizia assim: macaco que muito pula está querendo chumbo. Exatamente. Então, eles agora vão levar chumbo, de um lado ou do outro. E numa linguagem mais de clube, assim, eles estão numa sinuca de bico. Sinuca de bico. Eu quero ver só. Exatamente. Só para dar um ar assim curioso. Uma vez eu comprei, por indicação de um amigo, um livro chamado The Empty Club, que um fotógrafo documentou os restos mortais de um clube finíssimo em Londres, e naquele momento estava já abandonado e quase totalmente esvaziado. Tinha sobrado apenas uma mesa de bilhar oval, que eu nunca tinha ouvido falar da existência de um... Isso é estranhíssimo. Pois é. Como? Sim. Não tem sinuca de bico. Exatamente, porque a mesa de bilhar comum não tem caçapa. O que tem caçapa é mesa de snooker. E você tem 3 bolas, uma branca, uma branca com uma pinta preta e uma vermelha. Então você tem que fazer com que a bola vermelha bata nas outras duas, e senão você perde a jogada, né? Mas isso, para quem conhece bem matemática e tudo, numa mesa retangular você consegue mais ou menos imaginar o que vai acontecer. Mas para você conseguir isso numa mesa oval, você precisa ser um gênio das matemáticas, né? Aí eu entrei no santo Google, como eu me refiro sempre a essa ferramenta. Não só existiam fotografias de mesas de snooker ovais, como ainda existe um fabricante na Inglaterra. Então, só que beleza. Não me surpreende, eu não sabia disso, mas não me surpreende porque, olha, um país que toma cerveja quente, dirige do lado errado da rua. Exatamente. Né? E eu não sei... Mesa oval é o de menos, né? Quando o nosso queridíssimo Hilton aqui vai querer interromper esse programa, mas eu gostaria de terminar dizendo a história do brasileiro, com meia cultura, assim. Chega em Londres, entra numa loja de sapatos e fala assim: o senhor tem sapato de crocodilo? O vendedor fala assim: sim, senhor, que número calça o seu crocodilo? É bem britânico isso. Então, é outro mundo lá, tá certo. Não, um lugar que se mede as coisas pelo dedo de um rei, que eu não sei nem que rei é, você que é um homem culto deve saber, a polegada, né? Aquela polegada é o pedaço do dedo do rei. O mais interessante é o jogo de tênis, que é um jogo mundialmente famoso, que começa 0-0, 15-0, 15 o quê? 15, 30-0 e depois dizer, 40. 40. Então muda o intervalo de 15 para 10, de 30 para 40. Não, e pelo amor de Deus, eu quero lembrar uma coisa, meu cunhado está, meu cunhado, não, perdão, meu genro está indo para a Inglaterra agora e me chamou domingo na casa dele e disse assim: me dá umas dicas de Londres e etc. Eu falei assim: a primeira dica é o seguinte, não tenta entender o dinheiro dos caras, porque ora ele se divide em 100 e ora se divide em 60. Então você tem shilling, pence, penny, libra. Eu falei, você faz o seguinte, é um país honesto. Você pega um táxi, lá é normal dar caixinha para o taxista. E você tem 2 coisas que você tem que aprender. Você não faz assim para o táxi parar, porque ele não para, porque ele sabe que você não é britânico e vai discutir o problema da caixinha com ele. Então você tem que apontar para cima, como se você vou por céu. Aí o táxi para, sabe que você é britânico, e quando você for pagar, você dá inteiro. Vamos dizer que deu 5 libras e 10 pence. Você pega, dá 6 libras ou 7 libras para o cara e diz assim: por favor, pegue a sua caixinha e me devolva o troco que ele vai te dar. Em poucos dias você está com o bolso cheio de moedas sem saber o que fazer. Aí você pega todas essas moedas, quando você for comprar alguma coisa, e pergunta: isso aqui dá para pagar o que eu estou comprando? Ele separa e te dá o troco. A loucura é tal que eu lá nunca aprendi como usar o dinheiro. Então era o seguinte, era na base da confiança. Houve uma reforma monetária em 72 em que decimalizou a moeda inglesa. Estou desatualizado. Não, mas enfim, isso não quer dizer nada. Mas eles mantiveram o bom senso. Antigamente uma libra era dividida
em 20 shillings e cada shilling em 12 pence. É Então, esquisito pra cacete. Então, mas quando eles fizeram o emmoledamento, o que seria 2 shillings tinha exatamente a mesma dimensão, só que agora com o algarismo 10 new pence. Os novos pence. Exatamente. A de 1 shilling virou 5 new pence, né? E pela inflação, que sempre houve lá também, os velhos pence perderam relevância econômica. Então eles usaram o nome, como nós já usamos o nome cruzeiro e cruzado diversas vezes aqui para moedas diferentes, né? Agora, antes, a primeira vez que eu estive na Inglaterra, ainda no sistema antigo, eles tinham de half crown. Né? Ah, sim, a meia coroa. Exatamente. Não tinha a coroa inteira, parece que era só a half crown. Só a half crown. E tinha o que eles chamavam, que foi o florim. E o florim era um nome chique para os 2 shillings. O florim é do tempo dos piratas. Que eles decimalizaram. A libra, então, tinha 20 shillings ou 10 florins. Né? Eu ainda guardei moedinhas. Eu tenho também. Então é um país extraordinário. Agora é tudo louco, tarado. Vivia naquela merda de clima. Quer dizer, não tem ideia do que é um verãozão, essa exuberância, essa coisa tropical. Então eu entendo perfeitamente um misto de inveja e desprezo que eles têm pelo resto do mundo todo. Né? Vai custar caro para eles isso. Já custou. Mas, enfim, eles têm reservas. É como uma pessoa gordinha que pode ficar mais tempo sem comer do que um magrinho. Né? É só isso. Bom, gente, a gente já passou do tempo aqui. Espero que vocês não se cansem de ver a gente, apesar de ser longo, porque todo mundo diz que a internet tem que ser rápida. Então, estou acabando o programa. Mas antes de acabar, eu quero que o Pedro se despeça de vocês. E eu já deixo o meu tchau. A gente não vai sumir. Semana que vem está de volta. É semanal o programa, que é para dar tempo até da gente se reciclar. Pedro. É só agradecer cada vez mais as pessoas que têm a generosidade de nos ouvir. Muitas coisas do que nós dissemos, as pessoas já sabem, então nós estamos chovendo no molhado, como em Overolo, tá certo? Overolo. Mas outras coisas é enriquecimento cultural. Nós procuraremos sempre trazer alguma pitada de cultura aqui. Ou indicação de um livro, ou de um filme, ou de um escritor genial, para falar de um inglês, que os senhores devem procurar ler, é o Chesterton. Um gênio absoluto, escreveu tudo, escreveu romance policial, livro de alta filosofia. E o mais curioso, ele, apesar de ser família abastada, inglesa, ele converteu-se ao catolicismo romano. E o livro mais espetacular dele chama-se A Esfera e a Cruz, onde ele põe a honra acima das diferenças pessoais, inclusive de religião. Não havia uma tradução portuguesa, parece que agora em e-book já existe uma tradução portuguesa para a Esfera e a Cruz. Recomendo aos senhores, os senhores vão, se Deus quiser, me agradecer. Boa tarde. Senhores todos, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser, Cotoco. Cotoco. O terceiro, o mais brilhante de todos, o mais ativo. Enfim, esse é um moço que ele tem só um defeito, na nossa ótica. Ele é muito moço. Então ele ainda está frenético. Assim, mas isso com o tempo passa. Morder a sombra, escocear a fumaça, isso um dia passa. Na verdade, o bom da juventude é que, da loucura da juventude, é que com o tempo ela passa. Exatamente. Tá? Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.